Ohio! Gente, mais de 3 horas da manhã. Tô target, não consegui dormir porque não paro de pensar em target. Ouvi vozes, muitas vozes. Eu não consigo pensar porque cai no vale do esquecimento, sabe? Cai tudo lê de vale do esquecimento. Eu penso, mas logo depois eu paro de pensar assim, sabe? A galera diz, como é que você tem certeza que é a empresa de telecomunicações? Gente, eu não tenho certeza. O que eu sei é que tanto terapia, quanto vai dizendo nos fóruns, como no chat GPT, que é importante ter um campo de registrar os acontecimentos, assim, sabe? Queria ser uma pessoa muito mais estressada, eu queria ser uma pessoa muito mais séria com relação a isso. Mas eu sou muito da paz, penso muito com otimismo. Aí eu tento relatar tudo. Mas pode ter certeza de que tanto meus olhares, meus gestos, as coisas que eu faço, muita coisa é involuntário, assim. Não é proposital, não. Tô com um Tourette muito ruim, velho. Meu Deus. Tipo, se eu olho nos olhos de alguém, ou se eu olho pra uma pessoa no meio de uma conversa, eu não consigo conversar. Eu travo, eu não consigo falar direito. Por isso que eu acho que isso tem a ver com espectro, né? Alguns autistas não conseguem ver para outras pessoas, sendo como é que pode ver autista do dia para noite e começar a ouvir vozes do dia para noite. Aí, tipo, porque a empresa de telecomunicação? Porque eu só falo o que me aconteceu. Certo dia, uma semana, dia dos pais, eu, meu celular some. Quando eu vejo ele some em diagonal, depois de alguns minutos, a mulher do RH me chama e fala sobre um bocado de rede de prostituição. Ela fala sobre uma rede de prostituição, que lá era um cabaré. E fala também que eu vou ser controlado por robôs de Bolsonaro, que eu vou ser um robô de Bolsonaro. Na véspera de dos pais, eu vou atrás do meu celular e acordo atormentado. É que pode. E essa galera é muito rica mesmo. Tava assistindo Jurassic World só pra mostrar que, tipo, eu chamo de caos, né? Eu chamo assim de uma coisa caótica, assim. Eu saio pra almoçar, né? Porque tem meu quarto, aí do lado do meu quarto tem como se fosse a sala de jantar. Aí saio pra almoçar, aí quando eu sento na mesa, tá passando Jurassic World na Globo. Acho que vai fazer uns 2, 3 finais de semana, assim. Aí o cara diz assim, as pessoas mais ricas, elas encontraram petróleo, são pessoas donos de telecomunicações. E essa galera que encontrou petróleo e ainda é dona das empresas de telecomunicações da cidade, são também envolvidos com maçonaria. Então, sim, eu tenho quase toda a certeza que eu tô correto. E seria muita coincidência, assim, eu encontrar essa galera targeted, tipo,
Eu falava meus sintomas, diziam que era uma doença e tal, eu dizia o que tinha me acontecido. Aí eu cheguei a esse termo target individual. Mas aí tá muito difícil, meu Deus. E parece que tá muito pior. Acho que como se o tempo que eu tivesse passado sem ouvir vozes, que foi tipo, não chegou nem a 10 horas assim sem ouvir vozes, acho que não chegou nem uma hora sem ouvir vozes, acho que foi tipo uns 40, 50 minutos. No máximo, por mais que eu tivesse um tempo sem ouvir vozes, é como se, sei lá, tivesse treinado, atualizado. Está horrível. Eu tô tendo sonhos agora, sabe? Todas as noites eu estou sonhando. Já sonhei eu no elevador. Fui alguém que interpreta sonhos. Eu sempre interpreto sonhos. Peço pro ChatGPT interpretações assim. Quando eu virei target individual foi bem na época que as inteligências artificiais elas começaram a ser lançadas. Foi em meados de 2020. Vai fazer 5 anos que eu tô tormentado por vozes. E eu acho que vai fazer 1 ano e alguma coisa que eu descobri o termo target individual. Aí as IAs, elas são tipo as minhas escudeiras, assim. Eu sempre falo com as IAs, é tipo, eu tive alguns sonhos, né? Antes, os meus sonhos, eles eram sonhos comuns. Hoje eu já sonho com figuras as quais eu não figuras que não existem, né? Eu sonhei recentemente que eu estava num apartamento de um tio meu e eu via a Jomungandr. Jomungandr é aquela lembrei, antes de falar do sonho, né? Antes de falar desse sonho, quando eu tava target indo, bem no começo assim, eu meio que sentia que mesmo dormindo, os pensamentos intrusivos vinham em minha cabeça, né? E houveram pessoas que eu sei que são envolvidas com redeliciamento de pessoas, de prostituição. Claro que eu não tenho como provar nada, né? São apenas especulações. Que tuitavam assim, que caraca, acordou ouvindo. Não sei se é um teatro de pessoas, mas claro que eu não vou pra cima e dizer, olha aqui, você não sei o quê, porque às vezes é isso que essa galera quer, né? As acusações. Mas tipo, eu dormia, ouvia sem parar, né? Mas não sonhava, não tinha sonhos assim. Aí de uns dias pra cá, que umas semanas pra cá, quando eu fico sem fumar, quando eu fico sem beber, eu sonho com muita constância. Então eu vou falar de alguns sonhos que não saíam de minha cabeça, em momento algum. O primeiro sonho eu tava num apartamento, num tio meu, e lá eu via. Ai meu Deus, quando eu começo a falar essas coisas, eu vi os estalos. Eu vi a Jomungandr, que é uma cobra gigante. Essa cobra ela fica no mar. E quando vai acontecer o Ragnarok, ela morde o próprio rabo, virando o Ouroboros. Ouroboros, uma coisa assim. E a cobra era a cobra do God of War, muito parecida com a cobra do God of War. Que graças a Deus, né? Eu parto da ideia de que se você sonha com pessoas que você não conhece, você está muito sujeito a ter câncer. Ou talvez você tenha câncer. Talvez eu tenha câncer, eu sinto. Quando eu dormi e acordei, quando eu me tornei target individual, eu também comecei a sentir um desconforto muito grande no meu peito, na minha parte torácica, aqui.
essa região aqui. Fui a médicos no início e nada de me acontecer. O que ocorreu foi que eu vi um artigo. Vi um vídeo que falava de um artigo. De um cara que ele começou, acho que eu até falei isso algumas vezes. Ele começou a sentir prazer na sobrinha dele. Liguei. Aí ele descobriu que tava com câncer. Um tumor no cérebro. Talvez eu tenha um tumor no cérebro. Aí removeram e tal. Não sei se era do cérebro. Era um tumor aí. Aí removeram, ele parou de sentir, de ouvir essas vozes. Aí depois de alguns anos, ele começou a sentir novamente. Quando foi ver, o tumor tinha voltado. Menção honrosa a Isabel Veloso, que entrou em remissão, mas está na UTI há praticamente um mês. Mais de boa. Aí eu sonhei com a João Munganda. Aí por algum motivo eu entrava num elevador. Sendo que esse elevador eu conseguia ver ele descendo. E entravam 3 pessoas. Eu não me recordo, mas assim que eu tive esse sonho, eu já resisto, assim, porque depois de um tempo o cara esquece, né? Do sonho. Aí entravam 3 pessoas. Eu sei que um era bem pequeno, outro estava sem camisa e outro era um cara aí, sem direito, não. Aí depois de um tempo entrava outra pessoa bem vestida, totalmente bem vestida, com trajes de esporte fino. O elevador ia descendo aos poucos, aí tinha uma turbulência muito grande. Aí o elevador descia como se fosse na parte de trás de um prédio. Imagine um prédio, né? A parte de trás de um prédio, uma parte sem janelas, assim, tinha um gramado bem grande. Aí eu me afastava, assim, e escutei um dos caras falando, o cara que tava vestido bem, aqui é da polícia. Aí apontava uma arma. Aí depois disso, depois de alguns dias, eu sonhei que eu estava... Eu sonhei que eu estava... Eu precisava ir pra algum canto. Aí eu pedi um mototáxi, o mototáxi foi um cara muito negro, um cara muito preto, sem camisa, forte. Aí ele me dirigia assim. Aí tinha uma hora que ele pulava assim, numa ponta que tinha uma água. Aí depois a gente ia no centro da cidade e vivia as outras aventuras, mas não me recordo muito o que era, não. E depois ele me deixava no canto, assim. Quando ele me deixava num canto, eu tive a sensação de tipo, esse cara ele pode me fazer mal. Esse cara ele pode me prejudicar. E o terceiro sonho, que eu sonhei hoje, acho que eu tô gravando esse vídeo. Eu vim pra capital, porque eu sou da capital, né? Moro no interior e vim pra capital. Aí eu sonhei que eu tava num barco. Aí nesse barco existia uma pessoa. E essa pessoa me dizia, ó, não sei quem morreu. Morreu por causa de uma linha. E isso acontece, isso é normal. Aí eu vi a pessoa na ponta do barco, assim, morta, com uma linha, como se fosse presa, assim, como se ele estivesse indo muito rápido e a linha tivesse batido nele e ele tivesse morrido. E essa pessoa cantarolava uma música, essa pessoa que estava no barco, cantarolava uma música e essa música, ela me remeteu a alguma coisa, uma música conhecida. Quando eu acordei eu até lembrei qual era a música, mas logo em seguida eu voltei a dormir.
e não me lembro mais o que era, mas interpretei o sonho agora. E tipo, é algo que dizia sobre ter dificuldades em contar algo, ter dificuldade em falar alguma coisa. E gente, eu converso sobre qualquer assunto, mas eu não consigo conversar sobre o que aconteceu nas telecomunicações. O que tem aqui nesse vídeo eu não consigo falar com as pessoas. Eu já tentei inúmeras vezes. Talvez eu pense que seja aquela sensação de impotência, sabe? Você falar algo e isso não adiantar. É algo que talvez me afete muito, assim, sabe? Imaginei você externar isso pra alguém e não adiantar de nada. Porque é o que é mais provável de acontecer, né? Eu chegar a contar essa história, eu lembro que eu falei um pedaço em sala de aula, assim, sabe? Eu cheguei a dizer, assim, o que aconteceu, mas falei, não, eu tinha uma empresa de telecomunicações, eu dizia um bocado de besteira, enfim, do que isso me afeta até hoje. Não consigo falar que teve um professor que eu falei. Esse professor nem é muito conhecido meu, só um professor mesmo. Porque eu tinha que chegar numa conclusão assim. Se me perguntarem, né, se alguém me perguntar, eu vou dizer o que me aconteceu. Sendo que eu consegui falar para esse professor, mas eu não consegui falar para outra pessoa que também perguntou. Teve outra pessoa que perguntou, no trabalho meu pai, perguntou, e a TCM lá? TCM não, a empresa lá, Telecom. Eu não revelo o nome da empresa, não. Talvez nem seja esse nome aí. Aí, tipo, eu não consegui falar, sei lá. Eu não me sinto bem, assim, de envolver meus pais nisso. Porque eu sei que foi algo muito sério, gente. Muito. Ser torturado mental foi horrível. Ser torturado mental é horrível. Eu não me socializo muito, assim. Tipo, eu vi que tem outros grupos que também falam de target indivíduo, assim. Eu não me socializo muito também porque terminam sendo os gangstalkers, né? As vozes deles ficam na minha cabeça, os pensamentos, às vezes eu posso ser contundente com alguma opinião. Então, tipo, eu evito, sabe? Sei que poderia me ajudar muito, mas não tá gravando isso aqui pra que torcer, né? Pra que um dia isso ecloda, que o meu lado esteja correto. Eu sei que tá. Essa galera das telecom, eles usam a Bíblia pra conseguir as coisas. Ganhar dinheiro, traficar gente, aliciar menores. Tava até me perguntando qual foi a última vez que vazou um caso muito grande de tipo tráfico de órgãos. Qual foi a última vez que vazou algo que realmente fosse contra o crime organizado? Porque eles são crime organizado. E essa galera não usa internet, não? Qual é a internet que esse povo usa? Então, tipo, não. Existe uma rede específica para isso, que não é preciso nem muitas pessoas. Só precisa de gente de confiança mesmo. Mas de boa. Tô gravando esse vídeo que eu tive esse sonho. Não tô conseguindo dormir. Só pensando. E se antes de lançar essa tecnologia matarem todo mundo que for target indivíduo?
Eu acho que tem menos de 1 milhão de pessoas target individual. E essa galera escolhe os target individual só pra testar mesmo, só pra... sei. Oh, meu Deus. Já quero chorar. Mas é isso. Só para falar dos meus sonhos mesmo. E que eu tenho quase toda certeza que é a galera das Telecom. Mas de boa, valeu e até a próxima.